O paletó. Agora ficou bom? Agora podemos seguir. Eu queria começar com uma pergunta para você. Olha só. Se você tivesse que eleger um dos seus 5 sentidos como o mais importante, dentro de visão, tato, olfato e por aí vai, o que você escolheria? Visão? Quem aqui acha que é a visão? Levanta a mão, deixa eu ver. Uma boa parte aí acha que é a visão. Uma boa parte acha que é a visão. Né? Tem uma frase de Aristóteles que diz o seguinte: nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos. E é interessante perceber que, de fato, a visão, ela representa uma conexão muito importante com a realidade à nossa volta. Através da visão, a gente consegue perceber movimentação. São os olhos que enviam ao nosso cérebro o sinal para que a gente distinga o que está movimentando do que está parado. Através da visão, a gente consegue desenvolver a habilidade de ler, a habilidade de escrever, a habilidade de dirigir também. Você entraria num carro com um cego, sendo guiado por um cego? A verdade é que, além disso, a gente também consegue ver o rosto das pessoas que a gente ama. A gente consegue ver belas paisagens. A gente consegue também... Opa, muito obrigado, gatinhas. Obrigado. A gente consegue... Oi? Com certeza. Visão. Tiveram visão. E através da visão a gente consegue identificar até o perigo. Né? Eu, ultimamente, tenho pegado muito a estrada. E eu tenho visto como a visão atenta ela é fundamental para que você consiga prosseguir de forma segura. Né? E pesquisando um pouco sobre o tema, eu vi uma reportagem esses dias que me chamou muita atenção. Uma família canadense, ela descobre, com seus 3 filhos, elas descobrem, os pais, que os seus 3 filhos eles têm uma doença degenerativa, doença chamada retinite pigmentosa, que é uma doença genética, que vai fazendo com que as células fotossensíveis, que estão na superfície da retina, elas comecem a morrer aos poucos. E assim, o destino é ficar completamente cego. A esses pais descobrirem essa doença nos seus 3 filhos, eles então decidem fazer algo para marcar a vida deles enquanto eles podem enxergar. Eles decidem largar e parar com toda a sua vida, com o seu trabalho, com o seu emprego ali, suas atividades diárias. E eles passam a viajar com os seus 3 filhos, para que eles possam enxergar e conhecer o mundo. Para que eles possam criar memórias das coisas que estão nos livros que eles leem, nas imagens que eles veem na internet, para que eles possam ter uma percepção mais real e gravar essas memórias em si. E a deficiência a falta de visão, a deficiência da visão, é a deficiência mais comum no Brasil. Estima-se que são cerca de 3,6% dos brasileiros que possuem essa deficiência, segundo o IBGE. E quando a gente fala de dificuldades em ver, aproximadamente quase 20% das pessoas afirmam ter algum grau de deficiência visual. E quando a gente olha pelo mundo, a gente vê que cerca de 2,2 bilhões de pessoas no mundo usam óculos por ter algum problema de visão. Quem aqui usa óculos? Seja para ler, olha só, já dá para ver aqui dentro essa estatística. Só que tem uma famosa frase que as pessoas costumam dizer, que o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Grave essa frase. Quantos aqui, agora uma pergunta aqui, que é aparentemente desconexa, mas quantos aqui já ouviram falar do filme chamado Matrix? Deixa eu ver. A maioria, né? É um filme antiguinho. Quando eu era adolescente, assim, nas épocas da juventude, em que eu não sabia o peso de ter que pagar um boleto,
ter que pagar a conta do cartão chegando no final do mês. Eu lembro que eu estava no ensino médio e o nosso professor de filosofia, ele passou esse filme para a gente assistir, para que a gente fizesse então uma análise desse filme. E eu não vou me delongar muito falando do filme, mas basicamente é um filme que ele tem toda uma construção filosófica e que ele é baseado até em conceitos de religiões, como o cristianismo, o budismo. E essa história, de maneira bem simples e resumida, ela se trata de uma guerra entre os seres humanos e as máquinas. E as máquinas, elas saem como vencedores. E a partir daí, as máquinas criam um programa chamado Matrix para poder aprisionar os seres humanos sem que eles percebessem. Para fazer com que eles ficassem vivendo uma ilusão e assim não se dessem conta da opressão que estavam sofrendo. E o que me marcou muito nesse filme é uma cena em que um homem que fazia parte de um grupo de resistentes ali, de remanescentes que tinham descoberto essa realidade dessa enganação, estavam ali lutando contra o sistema. Ele decide sair desse grupo. E ele está no restaurante nessa cena, e ele está ali sentado, comendo um bife, um pedaço de carne, e ele fala assim: olha, eu sei que tudo isso aqui que eu estou vivendo é uma ilusão. Eu sei que esse bife que está aqui no meu prato, ele nem é real, mas ele é tão gostoso, ele é tão bom, que eu prefiro continuar aqui na minha ilusão. Quão profundo é essa frase, quão profundo é esse momento. Embora alguém que tinha condições de poder encarar a realidade como é, enfrentá-la da forma como ela de fato é, prefere satisfazer os desejos momentâneos e faz deles coisas mais importantes do que lutar por uma mudança de vida real e significativa. Profundo, né? Só que infelizmente a história desse homem, ela não está resumida ali naquele filme, naquela ficção, mas ela pode ser encontrada até mesmo na Bíblia e na vida de muitas pessoas. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia agora no livro de Números, capítulo 22. E a gente vai conversar sobre a história de um homem que, infelizmente, decide seguir o caminho da ilusão. Números, capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo 5. Mas antes da gente começar a leitura, eu queria pedir para você fechar os seus olhos mais uma vez, para a gente pedir a direção do Espírito Santo. Querido Deus, Pai eterno, Pai maravilhoso, nesta manhã, Pai, estamos aqui reunidos como Teu povo, em Teu nome, para poder buscar a sabedoria que vem dos altos céus, Pai. Neste momento te pedimos, mais uma vez, que o Senhor nos esvazie de nós mesmos, Pai, porque somente com o preenchimento que o Teu Santo Espírito pode nos oferecer, a gente vai conseguir transformação de vida, que é o que a gente almeja mais que tudo. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, e que nesse momento, tudo aquilo que for nos atrapalhar, possa ser retirado, para que somente a Tua voz possa ser ouvida. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Essa história, ela se passa aí no período dos reis. E neste momento aqui, a gente, nos versículos primeiros aqui do capítulo 22 de Números, a gente vai ser introduzido a um personagem chamado Balaque. Balaque, ele era o rei dos Moabitas. E Balaque, ele começou a perceber que o povo de Israel, após sair do cativeiro egípcio, eles estavam ali extremamente numerosos, algo que o próprio faraó havia percebido lá atrás. Eles estavam crescendo abundantemente. E assim Balaque, esse rei, ele começa a ficar assustado, ele começa a ficar com medo. E assim ele pensa que aquele povo, ele podia, a partir deste momento, começar a usufruir dos recursos naturais que tinha aqui naquela região e dominar o seu povo. Um detalhe, esse rei Balaque, esse nome Balaque, ele vem da palavra assolador. Assolador, grave isso. E a partir desse momento, então, como uma estratégia de guerra para poder vencer esse povo, um povo que ele sabe que por armas humanas ele não conseguiria vencer, ele então busca recursos sobrenaturais. E aí vai entrar o personagem da nossa história de hoje. Olha o versículo 5. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor,
que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. O primeiro fato que a gente pode entender dessa leitura é que Balaão, ele não era qualquer pessoa. Balaão, ele era alguém conhecido, e conhecido por ter poderes sobrenaturais. Olha só que interessante. Só que há mais um detalhe nesse texto, que nos evidencia um pouco de quem era Balaão. Aqui no último momento desse verso 6, ele diz: quem tu abençoares, será abençoado, e quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Você se lembra de alguém que teve essa promessa na Bíblia? Se lembra? Está vindo à sua mente? Isso aqui é uma referência clara, um eco, se a gente for usar uma linguagem mais técnica, que é uma referência a Abraão. Abraão, o grande patriarca aí. Deus, ali com Abraão, ele fala assim, ó, é o seguinte: eu vou fazer de ti uma grande nação que vai abençoar todas as nações. E aqueles que te abençoarem serão abençoados por mim. E aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados por mim. Nesse momento a gente vê que há alguma relação de Balaão com o Deus de Abraão. Só que olha o texto. A verdade é que esse rei assolador, ele fala o seguinte: quem tu abençoares, não quem o teu Deus abençoares. Isso parece meio familiar para a gente. A criatura tomando o lugar do Criador, como se o poder emanasse de si. Essa era a visão do rei, essa era a visão que o rei tinha. E olha só que detalhe interessante, quando a gente vai para os próximos versículos, o versículo 8, a gente tem ali uma outra ideia acerca de Balaão. Balaão recebe essa mensagem, e Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Preste atenção nesse outro detalhe aqui. Esse termo Senhor, com S maiúsculo, na tradução ele é o mesmo que Iavé, que é o nome de Deus, né? Essas 4 letrinhas que indicam o nome de Deus, né? Isso nos mostra que de fato Balaão, ele ia buscar ao Deus verdadeiro. A fonte dos seus poderes estava no Deus de Israel. E no versículo 9, para deixar isso mais claro para a gente, olha o que está escrito aí: veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Balaão era de fato alguém que tinha ali uma abertura com Deus, que tinha um relacionamento com Deus. Ele conhecia Deus e ele servia e era usado por Deus. Deus falava com ele. Mas olha só, aqui a gente encontra algo muito interessante. Como eu falei, Balaão, e vocês vão entender isso cada vez mais, ele muitas vezes deixa de enxergar aquilo que está na sua frente. E dessa mesma forma, Balaão não havia enxergado, ou pelo menos não queria enxergar, quem eram aquelas pessoas que haviam falado com ele. Olha só a resposta de Deus: quem são esses homens contigo? Quando eu penso nessa pergunta, eu penso na famosa pergunta de mãe. Sabe a pergunta de mãe? Aquela pergunta que ela sabe a resposta, mas ela só está fazendo ali para fazer você refletir e você chegar à conclusão por você mesmo. Então, nesse momento, Deus pergunta: Balaão, quem que são essas pessoas aí com você? Sabe quando você era criança e você queria ir numa festa, você queria ir dormir na casa do seu amigo, e aí você fala: peraí, fica aqui, eu vou perguntar para minha mãe. E aí sua mãe te pergunta: quem que são essas pessoas aí? Quem que são essas pessoas aí? Quem que é esse pessoal que está indo para você? De casa de quem que você está querendo ir? E isso fica claro, porque como o próprio nome de Balaque significa, ele era o assolador.
Ele era o assolador. Agora, volte ali no versículo 6. O que ele pede a Balaão? Ele quer amaldiçoar um povo para poder ferir e lançar fora. Está reconhecendo mais um detalhe aqui? Ferir e lançar fora. Quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 3, a queda do ser humano, a entrada do pecado no mundo, a gente vê ali uma serpente que faz o quê? Fere. E ao ferir, o propósito dela é lançar fora. A consequência da sua ferida é fazer lançar fora do jardim do Éden. E o jardim do Éden aqui também se estabelece com um paralelo às mansões celestiais. O objetivo de Satanás é nos ferir e assim fazer com que a gente seja lançado fora da terra prometida, qual Deus tem para nós. Olha só, um assolador, usando a mesma linguagem da serpente aqui, com os mesmos propósitos de amaldiçoar. Realmente é pessoas que a gente quer ter na nossa casa, que a gente quer receber para tomar um chá, né? Mas Balaão não tinha essa compreensão. E aí, então, vem a resposta de Deus. Olha só no versículo 12 ao 13, o que Deus vai falar. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Balaão fala com Deus e Deus o responde de modo muito claro. Ele nega o pedido de Balaão. E a gente vê que Balaão ele obedece. Ele vai lá e fala o que tem que ser dito. Porém, a gente sabe que o inimigo de Deus, ele é astuto. Ele é persistente. E então a tentação, ela se reveste agora de ainda mais poder. E aparece novamente. Olha o versículo 15 e 17. De novo enviou Balaque príncipes em maior número, e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores a vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Mais uma vez a gente vê o assolador falando: olha, o que você quiser eu vou te dar, é só vir, só faz isso aqui que eu estou te pedindo. Eu não sei você, mas para mim isso é muito familiar com aquilo que Satanás, em pessoa, fez com Jesus no deserto. Depois de tentar levar Jesus ao erro, por 2 vezes, sem obter a vitória, o que ele faz? Ele chuta o pau da barraca, numa expressão comum. Ele fala: o que você mais quer é ter esses seres humanos aqui, não é? É o que você mais quer, é ter este mundo de volta para você, porque o mundo agora é meu, eles caíram no mundo é meu, então só faz o seguinte, só me adora, só essa vez, e aí tá tudo certo, o mundo é seu, eu te entrego, eu abro mão de tudo, e aí você não precisa nem fazer o que você tem que fazer, tá tudo certo. Satanás muitas vezes ele vai mexer com aquilo que mais mexe com a gente, ele vai jogar sujo. É o seu sonho trabalhar naquela empresa? Olha, mas de vez em quando, um sábado ou outro você vai precisar ir lá e trabalhar lá. Você odeia um político X? E você tem o desejo de evangelizar o seu vizinho? Pois o seu vizinho ele apoia o político X. E agora? E agora? Mas você odeia esse político. Seu casamento ele está ruim, ele não é como o começo ali, tudo flores, tudo lindo. E se agora a moça bonita da igreja ela começar então a te olhar de um jeito diferente? Satanás vai buscar trabalhar nas brechas que a gente tem, com aquilo que talvez seja o nosso ponto fraco, aquilo que a gente mais quer, aquilo que a gente mais deseja. E aí a gente vê a resposta de Balaão. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandamento do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Foi uma boa resposta, sim ou não? Foi uma boa resposta? Foi uma boa resposta. E se a história terminasse aqui, estaria tudo lindo, estaria tudo perfeito, a gente podia ir para casa aqui falando: que coisa linda, Deus é maravilhoso e é um exemplo de obediência. Talvez se parasse por aqui a história,
o nome de Balaão estaria lá nos Heróis da Fé, no livro de Hebreus, na galeria dos Heróis da Fé. E ali estaria o nome dele e falaria: pela fé, Balaão recusou a tentação de Balaque e obedeceu à voz de Deus, mesmo recusando tanto dinheiro. Mas é assim que a história aconteceu? Infelizmente, logo na sequência, quando a gente desce para o verso 19, a gente vê: agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Lembra do exemplo da mãe? A mãe diz: não vai, eu te proíbo de ir. Aí você tem que voltar para os seus amigos e falar o que ela te proibiu. E aí você fica constrangido. E aí você lida com esse sentimento do seu coração. E agora? E aí você fala. E eles ficam: não, você tem que ir, não sei o que, você tem que ir, tal, vai ser legal, vai estar todo mundo lá. E aí você fala: tá, peraí, deixa eu só voltar lá e vamos ver o que ela faz. E assim Balaão, ele coloca a Deus como se humano fosse. Ele lê a Deus como se ele estivesse lendo a ele próprio. Mas espera aí, Senhor, ó, veja por esse lado. E às vezes a gente faz isso demais. Olha só o que está lá no versículo 20, na sequência. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhes: se aqueles homens vieram chamar-te, se aqueles homens vierem te chamar, aí você levanta e você vai com eles. Só que todavia é para você falar o que eu te disser. Esse é aquele famoso momento que um detalhe faz toda a diferença. Preste bem atenção, se eles vierem te chamar, tem uma ordem aí. Se acontecer isso, então, aí faz assim. Você fará somente o que eu te disser. E assim como nossos pais, Deus, Ele demonstra aqui misericórdia. Ele demonstra assim que, na verdade, Ele não é mau. Na verdade, Ele não quer as coisas só do jeito dele. Mas Ele enxerga aquilo que a gente não consegue ver. Balaão talvez não conseguia enxergar quem era Balaque. Mas Deus sabia o que ele queria. Mas Deus sabia o que ele estava pedindo a Balaão. E assim, Balaão, mesmo sendo um servo de Deus, ele estava cego por sua ganância. Ele não queria ver o óbvio. Ele não conseguia ver a natureza ruim das pessoas que estavam buscando. E aí a gente vê um desfecho que mostra justamente isso. No versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Então ele levantou e ele foi, mas sem que eles tivessem o chamado pela manhã. Ele levantou por conta. Parece um detalhe simples, mas aqui revela-se a desobediência da voz clara de Deus. Muitas vezes a gente se apega só na parte que a gente tem interesse. Muitas vezes na nossa vida, a gente se posiciona do lado de Deus. A gente ora toda vez: seja feita a tua vontade. Só que aí a gente deixa a vontade dele de lado quando a nossa opinião começa a ter um peso. E assim a gente recua naquilo que a gente sente que nos desagrada. E aí a gente tem a consequência disso. No versículo 22, acende-se a ira de Deus. E eu preciso te falar uma coisa aqui. A ira de Deus não é igual à ira do ser humano. A ira de Deus, ela é manifestada contra o pecado e não contra o pecador. Junto com o dilúvio, sempre vai vir a arca. Junto com o fogo que vai destruir a cidade, sempre vão vir os anjos resgatadores primeiro. Junto com o juízo final, vão vir os adventistas espalhando as 3 mensagens angélicas. Amém? Então, dessa forma, o anjo do Senhor, que é uma representação do próprio Deus em pessoa. Esse termo anjo do Senhor é usado por diversas vezes para se referir ao próprio Deus. Ele põe-se no caminho como um adversário de Balaão. E assim Balaão, ele ia caminhando, montado na sua jumenta e com seus 2 servos com ele. A última vez que a gente tem na Bíblia
antes desse momento, um anjo de Deus se colocando num caminho, com uma espada, como o texto nos diz abaixo, é o momento em que o casal edênico é expulso ali do jardim. E nisto, a gente vê que por diversas vezes, Deus, da mesma forma, Ele se coloca no nosso caminho como um obstáculo, para fazer com que a gente não se afunde mais no nosso pecado, pela sua misericórdia. É interessante perceber que o que os anjos lá no jardim estavam guardando pelo caminho era o acesso à árvore da vida. E quando a gente vai para a vida de Adão, a gente vê que ele viveu 939 anos. E no final dos seus dias, ele diz o seguinte: olha, a morte, na verdade, é uma grande misericórdia de Deus. Porque a vida neste pecado, por mais tempo, pela eternidade, não compensa. Muitas vezes os obstáculos que a gente vê no meio do caminho, eles, na verdade, são barreiras de segurança colocadas ali por Deus para nos proteger. Porém, Balaão sequer podia enxergar o anjo. No versículo 23, viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta no caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta, para fazê-la tornar ao caminho. Mais uma vez a gente vê aqui, que ainda assim, que Balaão não tinha aquela capacidade, agora por estar cego pelo seu próprio desejo de enxergar a Deus, a gente vê que Deus, Ele dá um jeitinho sempre, para poder fazer com que a gente consiga ter mais oportunidades. E assim, quem enxerga ali é a jumenta. E o detalhe interessante é que a jumenta daquelas 3 pessoas, porque Balaão estava com mais 2 servos, 2 homens ali, nenhum deles vê. Quem vê a Deus é a jumenta. E muitas vezes isso nos ensina que por muitos momentos, a voz de Deus, ela pode vir daquelas pessoas que a gente menos espera, daquelas pessoas que talvez a gente dê menos credibilidade. E assim, Balaão, ele por 3 vezes, ele tenta ali permanecer no caminho, a jumenta tenta o afastar, e aí o que ele faz com a jumenta? Ele bate na jumenta, ele espanca a jumenta. E olha só o que está ali no versículo 28 a 30. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancasse já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em quem toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele responde: não. Dessa forma a gente percebe que por muitas vezes na nossa vida, a gente não percebe que o nosso desejo, ele nos cega ao ponto de não só nos afastarmos de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida, mas também de fazer com que a gente machuque as pessoas que estão ao nosso redor, buscando pelo nosso bem. E assim a gente vê o contraste entre a misericórdia de Deus ali, com uma espada na mão, e um homem desobediente à sua frente, e um Balaão que se tivesse uma espada na mão, mataria aquela que estava tentando o salvar. E olha só o que acontece na sequência. Balaão, depois de ter esse diálogo e reconhecer a justiça da sua jumenta, olha só o versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. É a partir do momento que Balaão, ele tenha um pequeno vislumbre de lucidez, que a ele é possível ter os seus olhos abertos, e assim ele enxerga a Deus. Porém, ele reconhece aí, ele fala o seguinte no versículo 31. Ele fala assim no versículo 35, ou melhor, 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E aí Deus, ele dá uma resposta muito significativa aqui para Balaão.
Olha, Balaão, vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. E assim Balaão segue o seu caminho. Eu fiquei pensando aqui por muito tempo, por que será que Deus ele se posicionou dessa forma? Por que será que ele não fez com que Balaão simplesmente voltasse e parasse com essa ideia? E a verdade é que muitas coisas na nossa vida a gente precisa passar para que a nossa fé ela seja fortalecida. Talvez se Balaão ele tivesse voltado, ele não teria mais oportunidades para deixar de ser quem ele era. Tem situações na nossa vida que não há outra escolha a não ser enfrentá-las. Só que, infelizmente, se você ler todo o restante, e eu te convido a fazer isso, não vamos fazer por uma questão de tempo aqui, a gente vê que Balaão, ele mesmo diante de tantas advertências, ele continua cego pelo seu desejo. E assim no versículo 1 ao 2, ele se junta ali com o rei pagão, com o assolador, e ali ele tenta sacrificar a Deus, para fazer com que Deus mais uma vez pudesse mudar de ideia. E ali, por 2 vezes, Balaão ainda insiste, tenta amaldiçoar ao povo de Israel. E assim Deus age poderosamente e, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa. E por fim, na 3ª vez, já tendo a consciência plena de que não era da vontade de Deus que o povo fosse amaldiçoado, e que Deus gostaria que ele fosse abençoado. Olha o versículo 24, capítulo 24, versículo 2 ao 3. Levantando Balaão os olhos a Israel, acampando as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Esse é o momento em que Balaão, ele permite, de maneira consciente, que o Espírito Santo atue nele, para que ele faça a vontade de Deus. E é nesse momento que os olhos dele são abertos. E aqui a gente vê um contraste do Balaão do começo, com o Balaão de agora, de olhos abertos. Um Balaão que enxergava menos que uma jumenta, agora estava de olhos abertos. E essa história ela poderia mais uma vez ter um final feliz. E a gente entender que Balaão, ele se endireitou. E quando a gente olha para Balaão, apesar de tudo isso, apesar de ter esse conhecimento, no versículo 23 ali, no capítulo 23, versículo 10, na sua bênção, ele diz ali ao final, que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele, o de Jacó. Um enganador, Jacó, o enganador que passa a se tornar Israel, aquele que tem a direção de Deus. Só que a verdade é que, quando a gente vai para o capítulo ali 31, versículo 8, a gente vê que, infelizmente, esse não é o fim de Balaão. Ele não é contado entre os justos como ele almejava. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 31 de Números. E mataram todo o homem feito. Mataram além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Rebá. 5 reis dos midianitas também, Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Quando termina toda essa história aqui, e ele termina a última bênção, o texto da Bíblia diz assim, e Balaão voltou para casa, e Balaque também voltou para casa. A ideia que o livro de Números nos passa é que Balaão ele não conhecia o povo de Deus. E eu fico pensando, talvez Deus permitiu com que ele passasse por tudo isso, para entender quem era o povo de Deus, para quem sabe mudar aquilo que ele fazia na vida dele. Balaão, ele era um homem que tinha um dom profético, ele tinha um dom espiritual, ele conhecia Deus, mas isso não era suficiente. Porque não adianta você conhecer a Deus e você não viver em conformidade com aquilo que ele te pede. E assim, o fim de Balaão é com os ímpios. Certamente, ao voltar para sua casa, Balaão continuou nessa sua vida mercenária, usando o nome de Deus e o seu poder, o seu dom, para benefício e ganho próprio. E aí, queridos, a gente encontra um problema muito sério. Veja, o problema não é ganhar dinheiro trabalhando para Deus.
Eu mesmo seria talvez o maior dos hipócritas dizendo isso, alguém que está se preparando para se tornar um pastor e viver exclusivamente de pregar o evangelho. Eu mesmo hoje, parte do meu sustento já vem das ofertas de vocês, do carinho de vocês, para que eu possa desenvolver o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. E disso não tem nada errado. O errado é quando eu passo do ponto. E aí eu começo a priorizar ser abençoado, ter ganho próprio, ao invés de abençoar, ao invés de servir aos outros com o meu dom. Isso é muito sério. Quando a gente perde o propósito e a gente prioriza aquilo que não é o correto, a gente corre o risco de dar o foco em algo que pode nos cegar. Se você fizer o exercício agora de pegar qualquer objeto que está na sua frente, qualquer objeto, e você levantar esse objeto aqui perante você, e você vier aproximando esse objeto de você, você vai perceber isso na prática. Que quando a gente coloca alguma coisa na nossa frente, e a gente vai dando um enfoque desproporcional, todo o resto começa a deixar de ser observado. Isso vai fazer com que eu não consiga enxergar nada que está além daquilo que está na minha frente. E isso vai alterar a minha percepção da realidade que me cerca. E vai alterar até a percepção do objeto que está na minha frente. Eu já não vou ter a perspectiva mais adequada sobre ele. Quando a gente olha para a vida de Balaão, a gente vê alguém que deixou de enxergar a Deus, porque se tornou cego por conta de sua ganância por dinheiro e prestígio. A minha pergunta para você aqui hoje, e a pergunta que eu juro que eu me faço todos os dias que eu acordo: o que tem me impedido de enxergar a Deus hoje? Será que você tem enxergado? Será que você tem visto o sobrenatural? Será que você tem tido capacidade de perceber Deus agindo na sua vida, Deus falando com você, Deus te mostrando a direção? Será que você tem enxergado a guerra espiritual que te cerca? No livro Verdade sobre os Anjos, Ellen White nos diz que se a gente tivesse a capacidade de enxergar por um instante a guerra espiritual que nos cerca, anjos do bem, anjos do mal ali batalhando, a gente não conseguiria sequer continuar vivendo da forma como a gente vive. E quando eu entendo isso, eu faço como Jesus, que olhava num Pedro ali, alguém que uma hora estava sendo influenciado pelo Espírito Santo, que grande coisas dissestes aqui, mas em outra hora se deixava levar pelo inimigo. E ali Jesus repreende: sai daqui, Satanás. Com isso, Jesus nos mostra que muitas vezes, aquela palavra atravessada que eu recebo do meu cônjuge, muitas vezes ela não veio do nada. Isso nos mostra que aquela sugestão do meu amigo para ir naquele lugar, fazer aquilo que eu sei que não devo fazer, muitas vezes não veio do nada. Aquele compromisso familiar, bem na sexta-feira à noite, muitas vezes não veio do nada. A minha pergunta para você é: você tem visto o futuro? Será que você tem tido a capacidade de ouvir a voz de Deus ao ponto de identificar quais são os planos dele para a sua vida? Será que você tem tido a capacidade de reconhecer os rumos que a história humana está tomando através das profecias reveladas na palavra de Deus? E por fim, talvez a pergunta mais importante desta manhã: você tem tido a capacidade de enxergar o seu próprio coração? Será que você tem sido o homem que chama o pecado pelo nome, mas o pecado do seu irmão, e nem sequer é capaz de enxergar o seu próprio pecado, reconhecer as suas falhas? A palavra nos ensina que quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais próximos de Jesus, fica cada vez mais claro o contraste da pureza de Cristo com a nossa sujeira. Será que você está perto de Jesus hoje? Em Mateus 6, 22 a 23, após ali no Sermão do Monte, Jesus, ele fala o seguinte, olha, ele dá uma advertência importante, preste atenção: se os seus olhos são trevas, trevas são todo o seu corpo, tudo na sua vida é trevas, mas se os teus olhos, eles são luz, tudo ao seu redor é luz, todo o seu corpo é luz. Isso quer dizer que a perspectiva que eu adoto sobre todas as coisas na minha vida
vai dizer se as minhas ações são boas ou ruins, vai dizer se as minhas percepções estão contaminadas ou não. Esse é um exercício que a gente precisa fazer todos os dias. Mas eu queria terminar esse sermão com um dos meus versos favoritos na Bíblia. Aquele verso que me traz esperança para quando eu olho para mim mesmo e eu me assusto com a minha falta de capacidade de enxergar. Ele está lá no livro de Provérbios, capítulo 3. Vou te fazer um convite. Leia o texto de Provérbios, capítulo 3, o capítulo inteiro. Provérbios capítulo 3, no versículo 5, no versículo 6, a gente encontra aqui uma promessa de Deus, um alento ao nosso coração. Quer enxergar? Confie no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Essa é uma promessa feita por Deus para você nesta manhã. Tenha certeza de que se você entregar a sua confiança nas mãos dEle, Ele vai te dar a capacidade de reconhecê-lo em tudo na sua vida. E assim você será corrigido, e assim você será endireitado. Eu vou convidar aqui o Ministério de Louvor para poder cantar, fazer uma última mensagem musical. E após isso, a gente vai orar. No momento, essa música possa ser a sua oração a Deus.
Santo, Santo, Santo. Adore o Senhor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver. Peça a Deus. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 eu quero ver. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 eu quero ver. Fique de pé. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Amém. Na Bíblia, quando o ser humano acaba de cair no pecado, quando o mal se instala nesse mundo, é usada uma expressão: ao abrirem os seus olhos, eles viram que estavam nus. Talvez isso pareça um contraste, mas esse abrir de olhos, na verdade, ele representa uma palavra que no hebraico significa arumim. Essa mesma palavra arumim, ela é usada quando ela se referida à serpente. A serpente era um animal sagaz e astuto. A serpente era arumim. Isso quer dizer que depois que a gente caiu, a gente se tornou como a serpente. Mas a boa notícia é que quando Jesus ele vem nesse mundo, ele começa a fazer um milagre que até então nunca tinha acontecido na Bíblia, é registrado. Os cegos passam a ver. Somente após Jesus pisar nessa terra, os cegos passam a ver. E sabe o que isso quer dizer? Que é Jesus quem tem o poder para abrir os teus olhos hoje. Que é o Jesus que tem o poder de curar a cegueira espiritual e te dar a capacidade de enxergá-lo. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, Pai eterno, Senhor, aqui estão os teus filhos, Pai, de pé diante de Ti, tendo a certeza de que por vezes precisamos dos óculos espirituais, Pai. Tendo a certeza de que muitas vezes na nossa vida a gente é cego por conta dos nossos desejos, por priorizar não a Ti, mas qualquer outra coisa, Pai. Eu não sei o que os meus irmãos aqui têm priorizado no Teu lugar, mas eu posso dizer o que tem me tentado a deixá-lo de lado, Pai. Cada um aqui sabe do seu desafio, da sua luta pessoal. E assim, Pai, tendo isso em mente, nós Te pedimos neste momento que seja retirado de nós, Pai, para que a gente possa enxergar a Ti. E assim os nossos caminhos sejam endireitados, Pai. Peço que o Senhor acompanhe a cada um aqui e que este seja um marco de uma vida nova, uma vida de uma visão guiada por Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Cantaremos o hino final, convido os irmãos a se manterem de pé.